Eu fiz um projeto aqui que tem algumas configurações do F-Core. Eu vou explicar. Tem uma configuração básica. Criei duas classes somente por propósito de exemplos que vamos ver aqui, tá bom? E basicamente eu fiz alguns exemplos que eu já estou utilizando em alguns projetos e outros que vou começar a utilizar, mas é de que acho que são as dicas muito importantes para a gente conhecer. E basicamente vou falar sobre questão de performance e memória do Entity Framework, como que dicas como melhorar essa performance e saber, né, como que funciona por trás, tá? Então, basicamente, eu fiz os exemplos disso e vamos lá. Eu peguei o Entity Framework Core 5, né, a versão mais nova, para fazer os exemplos. E vou explicar aqui um pouco como que criei o meu projeto, tá bom? Então, é um projeto simples, um projeto de consola, que tem um programa aqui onde eu fiz os métodos, onde estão meus exemplos, tá bom? Eu criei uma pasta de data onde que está o meu application context configurado, configuração básica. Também criei duas classes, person e departamento, tá bom? E nessas duas classes eu fiz um relacionamento, uma propriedade de navegação, que seria o departamento. Ele pode ter muitas pessoas, né? E a pessoa tem um departamento, tá bom? Então, para fazer a relação, a única coisa que eu fiz é criar essas duas propriedades, para que o Entity Framework já reconheça que ele tem que fazer esse relacionamento, tá bom? Então, é basicamente isso a configuração que eu fiz, tá? Aqui eu tenho mais configurações, mas mediante a gente vai avançando nos exemplos, eu vou te comentar eles para ver como que eles funcionam. A conexão com o meu banco de SQL. Estou habilitando os logs, inclusive os dados sensíveis, e todos os logs de nível de informação, eles vão mostrar na consola, tá? Aí todos os logs de criação, as consultas que são geradas, tudo isso vamos poder olhar para ver os exemplos. Beleza? O tamanho das fontes tá bem aí? Vocês conseguem ver ou vocês querem que... Tá bom, tá bom. Tá Pra mim bom? tá bom. Tá. E aqui acho que aí vai dar. Tá, beleza. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar vai ser um método Ensure Create, do banco de dados, tá? Então, provavelmente vocês já conhecem esse método, ou alguns métodos que a gente vai utilizar aqui, tá? Mas vamos mostrar como que ele funciona. A primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o método Database Ensure Create. Esse método serve para criar o banco de dados a partir de um modelo que é dado, né? Aqui a gente tem o departamento de pessoas. Então, esse método o que vai fazer, se o banco de dados não está criado, ele vai criar o banco e as tabelas. O método InsureDelete também faz a mesma coisa, mas o contrário, né? Ele vai deletar o banco inteiro. Então, esses dois métodos são utilizados geralmente para o desenvolvimento, porque você não vai utilizar esses métodos quando fazendo uma aplicação e esteja lançando para a produção. É simplesmente para você conseguir apagar e criar na hora, né, com os dados que você quer. Já mais para frente, né, pode utilizar migrações, tudo isso. Mas esses dois métodos geralmente têm esse propósito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é você criar o banco de dados, tá? Então, aqui eu vou rodar o comando .NET Run e ele vai criar meu banco de dados. Então, a aplicação está rodando, né? E aí ele faz os comandos. Aí ele cria primeiro onde que está. Ele vai fazer um select para ver se o banco está disponível. Ele aqui já criou o banco de dados que é o OpenMind.
ele vai criar a tabela de departments e a tabela de persons. E olha que ele já está criando, né, as relações aos foreign keys. O primary key aqui, que é o departamento ID, e aqui no person, ele vai criar o foreign, né, que é a chave de referência. Então, inclusive ele já cria os indexadores, né? Então, ele cria tudo prontinho. Eu vou atualizar aqui meu banco. E aqui ele já tem tudo criado, né? Tabela de departments e a tabela person. Beleza. Eu não vou rodar o Ensure Delete, porque eu não vou criar depois. Eu vou continuar com o banco que eu já tenho para os seguintes exemplos. Tá? Beleza. Então, agora vamos falar sobre os tipos de carregamentos. O Entity Framework tem 3 tipos de carregamentos. O Eager, que é um dos mais utilizados, que chega a ser o carregamento adiantado. É quando você fala para ele que você já quer trazer as propriedades de navegação prontas quando você faz uma consulta, tá? O código dele é o seguinte. Então, eu vou abrir uma conexão com o banco. Aqui ele vai deletar e ele vai criar de novo e vai fazer tem um método aqui que vai criar pessoas e departamentos, tá bom? Depois disso, ele vai fazer uma consulta nos departamentos e ele vai incluir as pessoas que tem cada departamento. Então, o carregamento adiantado, basicamente, seria esse include. O que ele faz? Cada vez que você adiciona um include, a consulta que é gerada pelo Entity Framework vai ser um left join, né? E, além disso, é uma única consulta que ele vai rodar no banco, né? A diferença dos outros tipos de carregamentos. Então, basicamente, o Eager, o tipo de carregamento adiantado, seria dessa forma, né? Então, eu coloquei aqui uns logs para mostrar como que ele faz e qual consulta que ele vai rodar, tá? Então, eu vou comentar, tá? Ele já está aqui. E vou rodar o comando de novo de .NET Run. Tá. Ele criou o banco de novo, né? Porque eu tirei e criei de novo, né? Mas vamos ver aqui o que ele vai fazer. Tá? Aqui ele fez as inserções do pessoa, né? E também do departamento que está aqui. Mas o que nos interessa é esse aqui. No momento que eu faço a consulta com o include, ele vai gerar esse select. Como eu falei, é um left join, né? Que ele gera. E ele está fazendo left join entre departamentos e a pessoa. Então é uma só consulta, ele gera tantos departamentos e a pessoa. Então, por isso que esse tipo de carregamento aqui é um dos mais utilizados. Mas tem uma única desvantagem nesse carregamento, que é chamado de explosão cartesiana. Por quê? Porque ele, ao fazer o join, ele vai repetir, nesse caso, né, tem um departamento e tem várias persons. Eu vou mostrar aqui. Então, eu tenho aqui 2 departamentos e 3 pessoas, né? Então, na consulta que ele faz, um departamento tem um funcionário e o departamento 2 tem 2 funcionários. O problema da explosão cartesiana é que o departamento na consulta, quando é feito um join, ele vai ser repetido, né? Porque para esse funcionário vai ter departamento 1. Para o funcionário 2, vai ter departamento 2 e o departamento 2 vai se repetir para o funcionário 3, né? Então, imagine que o departamento tem um monte de colunas aqui. Aqui eu só tenho o ID, o description e isso ativo, né? Mas imagine que o departamento tenha mais colunas. Então, isso pode degradar um pouco a performance da aplicação, né? Então, esse seria um dos pontos fracos para utilizar o carregamento adiantado. Bom,
vamos para o seguinte. O carregamento explícito. O carregamento explícito, o exemplo aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer uma consulta nos meus departamentos e a diferença é que não vou utilizar o include, porque eu não vou fazer um carregamento adiantado. Então, esse tipo de carregamento é utilizado quando você precisa fazer necessita alguma regra de negócio para ter um resultado. Por exemplo, eu tenho aqui minha lista de departamentos, tá? Ela não vai carregar a lista de pessoas. Então, eu vou dizer que por uma regra de negócio, para cada departamento que o ID seja 2, eu vou precisar a lista das minhas pessoas, tá? Mas somente quando o departamento seja 2. Não preciso para os outros tipos de departamentos. Então, quando essa regra se cumpre, o que eu tenho que fazer para fazer esse carregamento é esse aqui, é utilizar esse código. Eu coloco aí o departamento e vou dizer que essa coleção, que seria o person, ele tem que carregar. Então, é basicamente isso. Um detalhe importante do Entity Framework, que além dessa expressão, a gente também pode utilizar um string, né? Então, vamos fazer o teste aqui. Eu vou ver se já descomentei essa linha, beleza? E vou rodar o .NET Prime. Beleza. Então, o que ele fez? Na primeira consulta, ele fez somente o select dos departamentos. Ele não fez mais o left sum, né? Porque a gente não está utilizando o include. Então, para o primeiro departamento, que é o ID 1, ele não pegou nenhum funcionário, porque como ele não fez o carregamento das pessoas, ele não carregou. Mas para o segundo departamento, não, ele não vai... para o segundo departamento, no momento que ele faz esse código aqui, ele entrou aqui. Ele fez um select só para esse departamento dessas pessoas. Aqui podemos ver o select. Então, ele faz o select e ele mostra aqui os funcionários para esse departamento. Então, esse seria o conceito de carregamento explícito. Os dados são carregados do banco em um momento posterior, quando você é quem solicita os dados. A diferença do carregamento adiantado. Outra forma de fazer esse carregamento seria com esse código aqui. Mas a diferença desse código é o seguinte: além de carregar as pessoas, eu quero fazer uma consulta nesse carregamento. Então, eu vou falar aqui uma query e somente vou carregar as pessoas que o ID seja maior a 2. Então, eu vou rodar esse comando aqui. Rodou. Então, ele fez a consulta dos departamentos, né? Ele não achou para o departamento 1, nenhum funcionário nenhum, mas para o segundo, ele fez a consulta das pessoas, mas além de fazer somente a consulta, ele colocou where, né? E aí, peraí, eu não carreguei, eu não salvei o arquivo. Ele fez um arquivo, vou rodar de novo. Beleza. Olha aqui que o select que ele fez das pessoas, agora ele utiliza um where, né? Um where, e além disso um and, para falar que o ID da pessoa tem que ser maior a 2. Então, ele só carregou um funcionário. Ele não carregou mais de um. Beleza? Então, basicamente, esse tipo de carregamento do explícito, esse aqui. Inclusive, eu já utilizei em um projeto, porque eu não precisava carregar de uma lista, eu não precisava carregar os dados da pessoa, só um caso específico. E mas para esse caso, eu fiz isso e funcionou certinho. Beleza, vamos lá. O seguinte tipo de carregamento seria o carregamento lento, que é outro dos mais utilizados do Entity Framework. Então, os dados relacionados
são carregados sob demanda do banco de dados, mas só são carregados quando a propriedade de navegação é acessada. Então, ele não faz um carregamento adiantado e só quando você acessa ele, ele vai carregar do banco. O maior problema de Lazy Load é que ele vai abrir distintas conexões com o banco cada vez que você acessa a essa propriedade. E isso pode fazer com que a performance da aplicação caia um pouco, né? Então, por isso que você tem que avaliar, né? Qual tipo de carregamento que você precisa utilizar, né? Então, para utilizar esse tipo de carregamento, é preciso fazer algumas configurações. A primeira dela é o seguinte: nas classes, nas propriedades de navegação, a gente tem que adicionar o virtual, porque o Entity Framework vai adicionar algumas propriedades que eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu vou colocar elas como virtual. Depois disso, eu vou habilitar esse método de extensão aqui. Eu quero que ele utilize essa configuração, tá? Então, essa configuração estou fazendo de maneira global, por isso que ela está dentro do meu onConfiguring, do DB Context. Então, ele vai ser de forma global, e cada vez que ele rode desse jeito, ele não vai carregar, beleza? Então, o que vai fazer aqui? Ele vai trazer os departamentos, ele não vai trazer as pessoas, mas quando eu faço o for each, o momento que ele acessa a propriedade person, que seria nessa linha aqui, ele vai fazer a consulta das pessoas, somente quando ele acessa aqui, tá? Então, vamos fazer o teste. Beleza, ele já está aqui. Vou salvar aqui também. E vou rodar. .NET Run. Então, beleza. Ele fez primeiro a consulta dos departamentos, né? Que é a primeira consulta. E depois, quando ele acessou para fazer esse N, né? Que esse N aqui, que eu mostrei, esse aqui. Quando ele mostrou se tinha algum para mostrar a lista de funcionários, ele fez o select. Para o primeiro departamento, que seria o test 1, e depois para o segundo departamento, que seria test 2 e test 3. E ele fez aqui o select. Então, essa é a diferença desse tipo de carregamento. Agora, como que eu faço? Por exemplo, aqui eu configurei o carregamento lento, né? De maneira global para todo o meu aplicativo. Então, provavelmente, cada vez que eu faça isso na minha aplicação, ele vai funcionar assim. Mas se eu quero fazer uma consulta e não quero utilizar esse tipo de carregamento, o que eu faço? Simplesmente para essa consulta que eu vou fazer, eu utilizo essa linha de código. Eu vou falar para o Change Tracker que essa configuração seja falsa só para essa consulta que eu vou fazer. Tá bom? Então, vou salvar. E vou rodar. Beleza. Então, ele fez a consulta dos departamentos, mas olha que ele não carregou os persons. Por quê? Porque eu desabilitei esse tipo de carregamento só para essa consulta. E por isso que ele está mostrando aqui que nenhum funcionário foi encontrado. Beleza. Então, esse seria o lazy load, tipo de carregamento lento. Tá bom? Eu vou comentar de novo aqui. E vamos continuar. Então, esses seriam os três tipos de carregamentos que, como eu falei, cada um já tem que avaliar qual deles atende em cada processo, né? E de acordo a isso, cada um já vai saber qual deles utilizar. Vamos continuar, então.
O próximo exemplo seria o gerenciar o status das conexões. Eu vou descomentar meu código. Eu vou desabilitar os logs porque ele vai fazer um monte de consultas e eu não quero que a minha tela seja somente de logs. Então, o que quer dizer gerenciar o status? Por default, o Entity Framework, cada vez que ele utiliza, ele faz uma consulta ou alguma coisa, ele abre e fecha, que é uma boa prática, né? Ele abre e fecha a conexão. Mas, às vezes, quando você tem um processo que precisa de fazer vários inserts, vários selects, ele vai abrir e fechar também um monte de vezes a conexão. Então, também uma boa prática é para esse tipo de casos, você gerenciar sua aplicação, o status da sua conexão. Aí, o que você teria que fazer? Você abrindo manualmente a conexão do Entity Framework, você vai abrir só uma vez, vai rodar o processo inteiro e quando quando o processo é finalizado, aí a conexão fecha. Então, eu fiz dois métodos aqui que para abrir e fechar a conexão manualmente. O primeiro, ele não vai fazer manual, vai ser pelo Entity Framework. E o segundo, ele vai ser eu vou abrir a conexão manual. Só muito personal. Eu estou... Beleza. Então, dentro do meu método, eu fiz o seguinte, eu vou fazer 200 conexões, tá? Eu vou fazer 200 consultas no banco para consultar se existe um departamento, tá? E depois disso, eu vou mostrar quanto que demora a conexão aberta e a quantidade de conexões, quando o Entity Framework abre e fecha e quando eu abro uma vez, tá? Para abrir a conexão é simplesmente fazer isso, Connection Open. Eu pego a conexão do banco de dados do Entity Framework e falo para ele que eu quero abrir. Quando eu abro assim manualmente, o Entity Framework entende que a conexão foi aberta manualmente, tá? Então, ele não vai fechar. Só quando eu falo para ele fechar, que ele vai fechar, tá? Então, vou rodar agora esse exemplo aqui. E olha, aqui é o resultado. A primeira é o Entity Framework que abriu e fechou, tá? Como eu tinha 200 consultas para fazer, ele conta no momento que abre e fecha, ele vai contar quando abre e fecha. Então, como são 200, ele fez 400 vezes. Então, 200 vezes abriu a conexão e 200 vezes ele fechou. O tempo que ele demorou para fazer é esse aqui. Já da próxima consulta, eu falei para ele que quem vai fazer vai ser eu, né? E aí ele abriu só uma vez a conexão. E olha que o tempo de resposta para isso foi menor. Obviamente, eu estou fazendo uma consulta simples aqui, né? Que é um N. Mas imagina que você tem que fazer um processo de um monte, que o banco de vocês tem milhões de registros, tem que fazer um monte de consultas. Então, aí já é mais uma diferença, né? E às vezes, até bom utilizar isso. É um projeto, tem uma sincronização que é feita com produtos, aí eu utilizo essa feature aqui e realmente melhorou a performance do processo de sincronização. Então, o gerenciar status para melhorar um pouco a performance da aplicação seria aqui. Beleza? Vou comentar essa linha. Seguinte. Resolução de entidade, mas para isso, vamos falar sobre o tracking e no tracking do Entity Framework. O tracking é quando é gerado na consulta e os dados de resposta, elas estão dentro da memória do F-Core, certo? Então, esses objetos que estão na memória, eles chegam com status de não modificado.
quando você muda ele para modificado, ou sim, para modificado, o Entity Framework detecta isso e ele vai mudar ou inserir no seu banco de dados no momento que faz commit. É assim que funciona, né? Agora, quando você utiliza no tracking, quer dizer que os dados que você está trazendo do banco, ele não vai carregar na memória. Então, provavelmente, vocês já escutaram falar que o jeito de utilizar para fazer consultas, por exemplo, de tela somente de, de leitura, né? Eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa e não preciso mudar nada, não preciso fazer nada. Então, vocês provavelmente escutaram que o ideal seria utilizar o no tracking, porque ele não vai carregar na memória e, por ende, a performance da consulta vai melhorar, né? Tá certo. Mas, às vezes, não é bem assim. E agora vamos ver como que trabalha a memória com respeito ao tracking e no tracking, e inclusive uma solução para um possível problema que pode acontecer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou carregar um departamento e vou criar 100 funcionários para esse departamento, tá? Então, são 100 pessoas distintas que elas vão ter relação com um departamento, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser rodar esse setup para ter esses dados no meu banco. Então, vou rodar aqui. Beleza, ele rodou. Vou ver aqui como que está meu banco. Tá, então, ele criou um departamento e criou 100 funcionários e todos eles estão relacionados com o meu departamento. Tá? Beleza, então, vou comentar isso e vou utilizar esse método aqui. Vamos utilizar o track, tá? Por default, cada consulta que é feita, ela vai ser traqueada. Então, o resultado vai ficar na memória, tá? Beleza. Eu vou colocar um endpoint aqui, um breakpoint, para ver como que fica a memória depois disso, tá? Então, eu vou fazer a consulta das pessoas e vou fazer um carregamento adiantado dos meus departamentos. Então, o que que ele tem que responder? Ele vai responder 100 pessoas e um departamento, né? Então, vou rodar aqui, eu vou rodar aqui pelo Visual Studio, porque eu preciso ver o estado da memória. Beleza, ele rodou. Ele acabou de fazer. Eu vou pegar um snapshot da memória. Vou ver aqui como que está o estado da memória e vou procurar aqui pelo departamento. Aqui. Olha que, utilizando o tracker, que quando o resultado fica na memória, ele tem um departamento. Aqui temos a nossa entidade. Ele tem apenas um, né? E aqui podemos ver que, como fizemos um include, que é um carregamento das pessoas, ele tem 100 pessoas, né? E aqui vocês podem ver que ele tem 100. Tá certo, né? O estado da memória está certo porque realmente temos um departamento e tem 100 pessoas, ok? Beleza, então esse aqui seria o tracker, o que é o padrão do Entity Framework. Então, vou continuar. Mas agora vou utilizar esse método aqui, que é no tracker, tá? Que seria a mesma consulta, só que aqui eu estou falando para ele que não quero que traqueie. E ainda assim eu vou fazer o carregamento adiantado do departamento. Então, vou comentar essa linha de código aqui. Vou utilizar ela. Beleza, ele já rodou. Novamente eu vou pegar o snapshot e vou procurar aqui o department. Olha a diferença. Agora, ele fez... aqui está o departamento, né? Mas ele colocou na memória 100 vezes o mesmo departamento.
Aqui tem só um departamento, mas ele colocou 100 vezes no mesmo departamento. E aqui estão as 100 pessoas. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque quando você utiliza o tracker, no caso, né, no exemplo, o departamento, ele já na primeira vez, o primeiro departamento, ele já ficaria na memória. Então, ele detectaria que depois da primeira, o segundo, o terceiro, o quarto, eles já estariam na memória, e por isso que o departamento, ele colocou só na primeira vez, utilizando o tracker. Mas, como aqui a gente não utilizou o no tracker, então, e não está na memória, ele pegou e colocou 100 vezes o mesmo departamento na memória. E também 100 vezes a person, né? Então, olha, é por isso que, às vezes, tem que avaliar, né? Para você, no meu exemplo, né? Eu não consigo utilizar isso porque eu preferiria utilizar o tracker em vez de no tracker, né? Porque no tracker ele está utilizando mais memória, porém ele está causando mais, está degradando a performance da minha consulta, né? Então é por isso que você tem que ver, e depende do cenário você vai ter que eleger. Mas existe um método que resolve esse problema aqui. Porque você quer fazer consultas só para mostrar na tela, né? Não precisa colocar elas dentro da memória. Então, existe um método para isso, que é o seguinte, que seria identidade, resolução de entidade, tá? Então, eu vou comentar essa linha aqui, e eu vou utilizar esse aqui. Então, qual a diferença desse aqui? A única diferença é que, em vez de eu utilizar o tracking, o ASNO tracking, eu vou utilizar esse método, quer dizer, ASNO tracking with identity resolution, tá? A consulta é a mesma, ele vai pegar as persons e ele vai fazer o carregamento adiantado dos departamentos, tá? Vou rodar a minha consulta, vou pegar o meu projeto. Beleza, ele já rodou. Vou pegar o snapshot. E olha que ele já resolveu o problema. Ele tem só um departamento e aqui ele tem 100 pessoas. E ele já resolveu, né? Ele não vai traquear e aí ele resolveu, já não tem mais esse problema quando utiliza o ASNO Tracking. Então, esse método aqui, ASNO Tracking, essa resolução de entidade, ele foi adicionado só para a versão a partir do 5.0 do Entity Framework. Então, basicamente, esses são os tipos que você poderia utilizar. E como falei, né, dependendo o seu processo ou o cenário, aí você tem que saber, pode decidir, né, se utilizar o tracker, no tracker ou resolução de entidade. Beleza? Já vamos finalizando. Desabilitando o rastreamento das consultas. Então, o rastreamento seria utilizar no tracking, né? A forma de desabilitar de maneira global seria configurando aqui, utilizando esse método aqui, use query tracking behavior, e mandando-lhe um enumerable aqui. Aqui temos a opção de que a configuração seja de maneira global. Podemos dizer que pode ser como no tracking, tracking with identity resolution, ou traquear tudo, né? Então, eu vou deixar tudo para que, por default, ele seja traqueado com resolução de entidade, tá? E aqui no exemplo, vou comentar esse código aqui. Então, aqui tem a mesma consulta, persons, e ele vai incluir os departamentos, mas não estou utilizando esse método, né? E ele teria que ter o mesmo resultado que vimos no anterior exemplo, porque a configuração agora é global.
Beleza, ele já fez. Vou procurar aqui departments. Aqui, e aqui vemos que o departamento tem só um e tem 100 pessoas. Então, deu certo, né? Agora, eu quero desabilitar essa configuração global para a minha consulta. Então, a mesma coisa. Eu utilizo esse código aqui, que pode ser que eu quero traquear, que eu quero fazer traca tudo. Então, vou rodar de novo. E vamos ver que para essa consulta, a configuração global vai ser desabilitada. Aqui ele está traqueando, né? Então, como ele está traqueando, aqui tem mais coisas que carregadas. Então, tem 100 pessoas, também tem um departamento. Então, está funcionando, né? Ele está traqueando. Então, é assim como funciona e assim como você pode customizar suas queries. Beleza? Consulta projetada e rastreada. Vamos ver o código. O Entity Framework, ele vai detectar quando fazemos consultas projetadas. O que é uma consulta projetada? São essas consultas quando utilizamos select e utilizamos um tipo anônimo, né? E aqui, no caso de exemplo, eu estou dizendo que quero mostrar os departamentos e quero mostrar a quantidade de pessoas, né? Então, quando a gente utiliza esse tipo de consultas projetadas, temos que saber que o Entity Framework também sabe que você está utilizando uma entidade que está sendo rastreada. Então, mesmo a gente utilizando esse tipo de consultas, ele vai rastrear. Por exemplo, ele está aqui, ele não, né? Porque é um inteiro e um total de pessoas. Mas aqui, como eu estou selecionando o departamento, ele já automaticamente ele vai rastrear, ele vai utilizar o track, né? Ele vai ficar dentro da memória. Então, se eu faço depois uma alteração, nesse caso, estou fazendo uma alteração na descrição, ele detecta como que a entidade que estava sendo traqueada mudou. Então, se ela mudou e eu faço o save change, ela vai salvar essa mudança dentro do banco de dados. Então, eu vou rodar aqui e eu vou rodar já esse exemplo aqui. Beleza, ele rodou. E vou ver aqui a minha tabela de departamentos. E aí ele mudou. Peraí. Não, ele não mudou. É que ele não está... Ainda eu tenho essa configuração funcionando, né? Por isso que ele não vai mudar nunca. Beleza, eu vou rodar de novo. Aí mudou. Atualizado 1. E aqui está atualizado 1. Então, sempre que, inclusive, a gente fazendo consultas rastreadas, o Entity Framework sabe que você está utilizando uma entidade, e aí você pode, mesmo assim, fazer a atualização e utilizar ela, né? Então, o exemplo seria isso. E o último, habilitar a resiliência da aplicação. Então, com o F-Core, podemos deixar nossas aplicações mais resilientes, tolerantes a falhas, e para isso, o F-Core oferece um suporte nativo para configurar. E é simples, né? Não é difícil de configurar. É somente utilizar essa conexão. Eu vou comentar isso aqui. Então, é simplesmente colocar a conexão e habilitar com esse método. Aqui, a configuração é a quantidade que ele vai tentar, o tempo que ele vai tentar, que seria aqui 10 segundos, ele vai tentar 4 vezes. Esse parâmetro envia nulo porque é um dicionário de erros, mas como o Entity Framework já tem tudo, não precisa enviar nada.
tá? Então, eu já fiz essa configuração aqui. E, além disso, a documentação fala o seguinte, que quando você utiliza um bridging transaction, assim, você utiliza manualmente as transações, você tem que utilizar uma estratégia necessariamente. Por quê? Porque a resiliência, a configuração, a única coisa que ele vai tentar fazer, se por algum motivo ela falha, vai ser esse save change. O F-Core não sabe que você tem um outro código aqui, não sabe que ele precisa fazer um rollback. Então, para você ter segurança de que não vai duplicar ou vai fazer alguma coisa errada, é melhor você colocar o bloco do código que você está utilizando, o Bridging Transaction, dentro de uma strategy. E aí, com essa configuração, você resolveria esse tipo de problemas. Tá? Então, eu vou rodar de novo .run, rodou, vou ver aqui, e aqui ele atualizou. Departamento transação. Mas na verdade ele adicionou, né? Então, bom, pessoal, basicamente eram esses exemplos que eu queria mostrar para vocês. Alguns deles, como eu falei, já eu estou utilizando, que fizeram realmente eu precisava, mas precisava saber como funcionava. E é isso. Essa seria a minha apresentação.